passado e as últimas décadas do século XIX, se trabalhava a ideia de que o inteligente era aquele racional, voltado para a razão, para a cognição. Isso era a definição de inteligência, né? Se criou o QI, o quociente de inteligência, que sempre foi criticado, mas sempre foi usado como medida da inteligência. Nas últimas décadas, nos últimos 20, 25, 30 anos, tem se trabalhado mais a ideia das inteligências múltiplas. E é curioso que a cada ano vão surgindo teóricos, pesquisadores do campo da neurologia, do campo da antropologia, do campo da sociologia, da psicologia, da psiquiatria até, que vão indicando novas modalidades de inteligência. Nós vamos falar sobre inteligência espiritual, que por si só já é um assunto que nos leva a criar uma barreira interna de tentar entender o que é uma inteligência espiritual. Por quê? Eu explico. Quando se fala em inteligência, eu estou dizendo que eu nasci com algumas inteligências mais aprimorada que outras inteligências, certo? Por isso as múltiplas inteligências, né? Então eu tenho algumas inteligências que são mais fortes do meu DNA. O outro tem inteligências que são mais aprimoradas e mais fortes no seu DNA. Então eu tenho minhas inteligências e tem uma que se sobressai. Vamos pensar no caso do Pelé, por exemplo, ou do Neymar, que tem a inteligência sinestésica, né? Então aquela ideia da PNL, de que o que um homem faz, o outro também pode fazer, não é verdade, não é? O que Pelé fez, Maradona não pôde fazer, né? Então a ideia das inteligências múltiplas diz que você tem uma inteligência que sobressai. Agora, quando nós vamos para o campo espiritual, fica difícil para nós, não é palatável, é difícil engolir a ideia de que alguém nasceu com uma inteligência espiritual mais aprimorada em detrimento de outras pessoas. Porque isso não é muito palatável. Porque isso é muito parecido com a doutrina da predestinação. O indivíduo A foi predestinado para a salvação e o indivíduo B foi predestinado para a perdição. Então, se alguém tem uma inteligência espiritual mais aprimorada, supõe-se que ele vai ter mais facilidade na vivência espiritual, no relacionamento com Deus, na relação harmônica com as pessoas, vai ser uma pessoa mais elevada espiritualmente, vai ser uma pessoa mais voltada para as coisas da alma, para as coisas do espírito, e isso geneticamente. E então como fica, por exemplo, a questão do livre-arbítrio? Então há pessoas que nasceram, aspas, agora, programadas ou pré-programadas para uma boa espiritualidade, e outras nasceram programadas para uma espiritualidade sofrida, difícil, complicada. Ele tem boa vontade, ele quer fazer tudo correto, ele quer ter um relacionamento com Deus. E se não é a inteligência dele? E se ele não veio com essa inteligência espiritual? Então é isso que nós vamos trabalhar no pouco. Tentar achar uma resposta para esse dilema das inteligências múltiplas, especialmente falando da inteligência espiritual. Quando nós falamos em inteligência espiritual, nós precisamos conhecer um pouco do humano, precisamos conhecer do homem. Quando se fala em inteligência,
a gente precisa ir conhecer a natureza humana, ir para o homem. Eu quero começar falando das 3 feridas narcísicas. 3 feridas narcísicas. Quando eu falo em 3 feridas narcísicas, imediatamente muita gente já consegue se lembrar de um jovem chamado Narciso. Narciso tinha uma característica muito peculiar, muito especial para ele, que foi fonte de sua desgraça depois. Por um tempo funcionou bem, depois deixou de ser algo bom na vida dele e acabou levando-o à desgraça, né? Qual era a principal característica de Narciso? Beleza. Ele era um jovem muito belo. E alguém diz que Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho. Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho. E isso se aplica a muitos de nós, não é? Parece que tudo aquilo que não é espelho não é bom para nós. Nós vivemos num tempo de polarização política no país. Eu acho que eu penso, pelo pouco que eu entendo de política, que o país nunca esteve num momento em que a população e os jovens estivessem tão interessados na vida política, na política do país, né? E essa polarização, ela é terrível, porque as pessoas têm sua visão política, ou de direita ou de esquerda, e não há uma tolerância, um diálogo com o outro que pensa diferente. O outro é inimigo porque pensa diferente. Eu estava vendo uma entrevista de um deputado jovem, de 23, 24 anos, Kim Kataguiri, e ele estava dizendo que ele foi extremamente criticado por alguns jornalistas, porque ele foi visto no cafezinho do Senado, conversando com o Marcelo Freixo. Não, Marcelo Freixo? Não. Isso, Freixo, do PSOL. E foi duramente criticado, e ele teve que sair em defesa de si mesmo, dizendo que não é proibido conversar com alguém que é do outro partido, ou que é de uma outra ideologia. Então, tempos difíceis para aqueles que assumiram a sua posição publicamente. Mas vamos voltar a Narciso. Havia uma profecia que dizia que Narciso continuaria vivo e belo enquanto ele não visse a sua beleza, enquanto ele não contemplasse a sua beleza, enquanto ele não tivesse uma visão do quanto ele era lindo, ele continuaria vivo e continuaria tudo bem com ele. Acontece que ele se fez caçador, ele gostava de caçar, né? E as mulheres, as ninfas, as filhas dos deuses e dos homens eram apaixonadas por ele e faziam declarações de amor para ele, e o seguiam para os lugares em que ele ia, e o seguiram certa vez enquanto ele foi numa caçada, e ele foi para a caça até que finalmente chegou à beira de um lago. Chegou à beira de um lago, não era um riacho, eram águas bem tranquilas, e ele sentiu muita sede. Ele sentia sede e ele bebia água, ou com a mão, ou com o caneco, seja lá o que for, enfim. Estamos falando da mitologia grega, evidentemente, né? Não estamos tratando de história. E ele se aproximou do lago para beber água. A hora que ele estica o pescoço e olha, ele se depara com uma imagem que o encantou profundamente. Ele ficou perdidamente apaixonado pela pessoa que ele viu refletida na água, não sabendo que se tratava da sua própria imagem. E ele dá um sorriso de aceitação
E para sua surpresa, a pessoa que estava lá faz o quê? Também dá um sorriso de aceitação para ele. E quando ele tenta tocar, a imagem se desfaz. E ele descobre que infelizmente não podia tocar a imagem. Mas pelo menos ele podia o quê? Contemplar. E ele fica contemplando e olhando, e ele nem pode beber água, porque a imagem se desfaz, e ele ficou tremendamente apaixonado pela imagem, e ele continua olhando, e olhando, e olhando, e veio a sede, veio a fome, veio a noite, veio o dia, veio a outra noite, veio outro dia, e diz a mitologia que ele acabou ficando de tal forma apaixonado por si mesmo, que ele foi se aproximando cada vez mais da sua imagem, e se aproximando cada vez mais, até que ele o quê? Mergulha na água, e quando menos percebe, ele comete, entre aspas, involuntariamente, o suicídio, e ele acaba morrendo, contemplando a sua própria imagem. E conta a mitologia grega que seu corpo foi encontrado, e depois, para que os homens se lembrem de que o narcisismo é algo que deve ser visto com cautela, brotou-se uma flor naquele lugar, e o nome recebeu a flor de Narciso. É por isso que você tem a flor, o narciso, ainda nos dias de hoje. Quando se fala em ferida narcísica, nós estamos falando de 3 golpes que o ser humano sofreu no seu narcisismo. Porque o homem tem um narcisismo também. Todos nós temos um narcisismo, mas houve uma época na história da humanidade em que a raça humana vivia o narcisismo. Que época era essa? Na Idade Média. Na Idade Média se entendia que Deus era o centro e a referência no homem. Era um período chamado teocêntrico. Deus era a razão do existir humano. Deus controlava os desejos e vontades do homem. E Deus decidia como o homem deveria viver. Então, se alguém nasceu numa família de ferreiro, era para ser ferreiro. Eu tenho um paciente, o nome dele é Fulano del Fabbro. É um sobrenome italiano que significa Fulano da família dos pequenos ferreiros. Seu avô veio da Itália e Del Fabbro é o pequeno ferreiro. Então, se você nasceu numa família de ferreiros, você deveria passar a vida trabalhando nas ferragens, fazendo espada, fazendo escudo, fazendo arado. Se você nasceu numa família de agricultores, você deveria passar a vida na agricultura. Se você nasceu filho de soldado e entrou para o exército, você deveria passar a vida no exército. Não havia mobilidade social. Eu tenho um pacto de ética com os meus pacientes. Nenhum deles vão para gravação nenhuma, se tornam tema de ilustração, de palestra ou de sermão, quando há gravação. Está tudo funcionando. Dá uma pausa aí, dá uma pausa. Todo mundo pensa no conflito entre Cristo e Satanás, pensa no conflito do bem contra o mal, pensa no conflito das forças do bem contra as forças do mal, a volta de Jesus, a destruição de Satanás. É isso que se pensa quando fala em conflito. No entanto, existe um lugar onde o conflito se dá de maneira muito acirrada, que é dentro do coração humano, é na mente humana, é na alma humana.
Romanos, capítulo 7, o apóstolo Paulo escreveu isso aqui. Note bem, tenta captar cada frase dele. Vai ficar meio maçante, mas eu vou ler um pouco devagar, que é para você entender o drama que ele vivia. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer fazer o bem está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Parece o discurso de um psicótico. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 7. Paulo vivia um conflito muito grande, a ponto de alguns teólogos insistirem que ele está descrevendo a vida dele do tempo que ele não era convertido. Muitos teólogos da nossa denominação e de outras entendem que ele está fazendo uma descrição do tempo que ele não tinha experimentado a conversão ainda. No entanto, ele está falando de um período pós-conversão. E ele está dizendo que ele conhecia uma série de coisas que não deveria fazer, mas que fazia. Uma série de coisas que deveria fazer e não conseguia fazer. Antes da conversão, ele não tinha conflito. Não havia conflito. Não há conflito antes da conversão. A conversão é que engendra o conflito. Não é? Então, o apóstolo Paulo é um protótipo, para mim, de um homem que travou uma luta interior, um conflito interior, muito árduo. E é um protótipo de cada um de nós, dos conflitos que nós travamos também, exatamente porque temos inteligência espiritual. Se nós não tivéssemos nada de inteligência espiritual, não haveria conflito em nós. Nós viveríamos totalmente controlados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, e não haveria conflito. A presença da espiritualidade, a presença da inteligência espiritual é que engendra e traz o conflito. Agora, eu vou conversar com você sobre isso aqui de um ponto de vista bem peculiar, do ponto de vista do funcionamento da mente humana. Como isso acontece no funcionamento da mente humana? Como isso se dá no funcionamento da mente humana?
nós chamamos de instâncias psíquicas. Nós temos, basicamente, segundo a psicanálise, 3 instâncias psíquicas funcionando dentro da nossa mente. É como se tivessem 3 Elias aqui dentro. É como se tivesse 3 forças, 3 pulsões. É como se tivesse 3 fontes de energia que nos conduzissem para realizar coisas. E como elas se imbricam, como elas se relacionam entre si, gerando o conflito. E gerando o conflito dentro desse conceito de inteligência espiritual. Existe uma parte dentro de todo ser humano que é inconsciente. Alguém pode pensar assim, lá vem você com Freud. Queridos, o conceito de inconsciente é milenar. Só o que Freud fez foi organizar as ideias. O conceito de inconsciente está presente lá no período antes de Cristo. Sempre haviam filósofos que trabalhavam esse conceito das coisas que nós não conseguimos controlar e que fazemos sem ter consciência delas. Então, esse é um conceito muito antigo. E é um conceito aceito hoje no mundo moderno, no mundo contemporâneo, não importa a religião. Eu já vi esse conceito na lição de escola sabatina, na nossa literatura. Os estudiosos todos sabem que há uma parte consciente, inconsciente da mente humana. Nessa parte inconsciente da mente humana, existe um núcleo pulsional. O que é um núcleo pulsional? O que é alguma coisa que pulsa? O que é alguma coisa que pulsa? É alguma coisa que quer acontecer. É alguma coisa que quer tomar volume, que quer encontrar uma maneira de se manifestar no mundo exterior. Então nós temos um núcleo pulsional cheio de desejos, cheio de vontades, cheio de vocações que quer acontecer no mundo interior, né? Por exemplo, eu só posso dar essa aula porque eu tenho um núcleo pulsional de falar. Você só pode assistir essa aula porque você tem um núcleo pulsional de aprendizado. E você está aí anotando alguma coisa, porque é alguma coisa que está pulsando. O instinto epistemológico, que é o desejo de aprender, está pulsando aí dentro de você. Por isso que você está aqui nessa manhã. Tá certo? Isso todos nós temos. Nesse núcleo pulsional e nesse lugar inconsciente, os afetos contraditórios convivem sem entrar em choque um com o outro. Ao mesmo tempo que nós amamos, nós odiamos. Ao mesmo tempo que nós queremos bem, nós não queremos bem. A mão que bate é a mão que afaga. Às vezes achamos uma pessoa chata, complicada, arrogante. Em determinados momentos conversamos com ela e achamos que foi um bom papo. Então, sentimentos contraditórios estão presentes. Mais ou menos como um bebê que está no colo da mamãe. Acho que a maioria já viu isso. E de repente o bebê, ele não tem noção de ética, de moral, de respeito, de nada. De repente ele o quê? Dá um tapa na cara da mãe. A mãe vai dar um tapa na mão dele.
Da outra vez ele vai e dá um tapa mais leve. A mãe bate de novo. Da outra vez ele só pensa em bater. Mas ele não bate. Mas o instinto agressivo contra a mãe está presente ali. Agora, esse bebê ama a mãe ou não? Ele morre de amor por essa mãe. E tudo está presente no inconsciente. O instinto agressivo e o instinto de afagar, de amar. Aliás, se nós abríssemos uma janela aqui e formos conversar sobre sexualidade, nós iríamos ver que, muito provavelmente, das faculdades humanas, a sexualidade é onde isso é mais forte. Os pares que se degladiam, se atracam, se arranham, se sangram e fazem amor, se amam e têm relações. Mas é amor? Oi? Estou usando uma expressão coloquial, né? Estou falando da sexualidade, né? Então estou usando uma expressão coloquial, né? É que às vezes a gente usa uma outra expressão e a esposa da gente fala assim: não é isso, não é assim que fala, é fazer amor. Aí a gente aprende. Né? Então a sexualidade está muito sobrecarregada de agressividade e de afagos e de demonstrações de carinho, né? E isso está presente no nosso inconsciente. O nosso inconsciente é atemporal. Atemporal. Tá ligado, né? Nosso inconsciente é atemporal. Se eu trouxer alguém aqui à frente, não, vamos supor que eu estou numa sessão com uma garota que foi abusada aos 15 anos. Ela tem 25 anos hoje. Eu tenho 3, 4, 5 sessões de psicoterapia com ela. Na quinta sessão, estamos conversando, aí eu peço para ela falar sobre o abuso. Imediatamente ela começa a chorar. Por quê? Porque o inconsciente é atemporal. Isso. Quando eu peço para ela falar sobre o abuso, ela começa a ser abusada de novo. E é por isso que a psicoterapia funciona. Porque quando eu peço para ela falar sobre o abuso, ela começa a ser abusada de novo. E aí eu começo a fazer algumas intervenções, eu vou dizendo algumas coisas, e a gente vai dialogando, e ela vai tendo uma outra compreensão, uma outra visão, uma outra relação, uma outra visão do que lhe aconteceu. Então, o nosso inconsciente é atemporal. Atemporal a tal ponto que aquilo que fizeram de você até os 7 anos de idade, possivelmente é aquilo que você será até os 90. Nós já vamos ver como é que a minha mãe coloca isso aqui. As nossas vivências infantis são vividas hoje com objetos diferentes, de maneiras diferentes, mas os sentimentos são os mesmos: raiva, ira, amor, dor, frustração, desespero, ansiedade, tristeza. Tudo que havia presente na criança está presente no adulto. O terapeuta que melhor conhece o adulto é o terapeuta infantil. Porque ao fazer a psicoterapia infantil, ele consegue enxergar na criança
aquilo que ele convive com os adultos o tempo todo. Então o inconsciente, ele é atemporal. Coisas que nos aconteceram há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, podem nos impactar terrivelmente. Coisas que vivenciamos há 10, 12, 15, 20 anos, podem nos trazer as mesmas alegrias que nos trouxeram no período como elas aconteceram, dado essa característica de atemporalidade. O nosso inconsciente é irracional. Eu costumo dizer que a nossa vida emocional não presta contas para a razão. E eu, todo dia, atendendo pacientes, eu teria mais de uma centena de histórias aqui, de gente que sabia que o que estava fazendo era irracional e que iria quebrar a cara, mas o que? Continuou fazendo, motivado pelo princípio do prazer, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Esse nosso inconsciente é o quê? Amoral. Não é que ele é contra a moralidade. Ele é amoral no sentido de que, para satisfazer o seu prazer, ele coloca em jogo, coloca em xeque a sua moralidade. Porque esse inconsciente, há uma parte dentro de nós que funciona sobre o princípio do prazer. O prazer, seja lá com quem for, custe o que custar, doa quem doer. É assim que o humano funciona. Sob o primado do princípio do prazer. Funcionando sob o princípio do prazer, um adolescente vai jogar videogame até que horas? Até hora que ele desmaiar. Para ele não consegue nem pegar tempo, não tem fome, não tem sede, não tem necessidades sexuais, não tem necessidade de relacionamento. Ele está ali satisfeito com ele. Princípio do prazer. Já viram falar dos pecados capitais, né? Os pecados capitais só tratam de coisas boas, bacanas, gostosas e legais. Porém, são pecaminosos na dose, na intensidade. Gula. Comer é bom ou é ruim? Comer é bom. Avareza. O dinheiro é bom ou é ruim? É bom. Outro pecado aí. Luxúria. Luxúria. A sexualidade. É boa ou é má? É boa. Então, é a dose que determina se você está caminhando por um caminho de desatino ou não. E, funcionando sobre o princípio do prazer, nós exageraríamos nos 7 pecados capitais. E em todos os outros pecados que inventarem. E quanto mais pecado inventar, para a gente melhor. Funcionando sobre o princípio do prazer. Bem entendido, né? Existe uma outra parte dentro de nós. Existe uma outra instância mental dentro de nós, que ela começa a ser formada pela parentalidade. Isso aqui, o bebê desenvolve até os 3 anos de idade. Isso aqui até os 3 anos. Mas aí ele já está entrando em contato com quem? Vovô,
vovó, priminho, até o pai ele conheceu, né? Então ele entra em contato com a parentalidade e aí surge um novo núcleo, surge uma nova pulsão, uma nova maneira, um novo avatar, uma nova dimensão psíquica dentro de si. Exatamente. Estou tentando achar bastante sinônimos e maneiras de explicar isso aqui. Isso surge quando ele entra em contato com a vida social. Quando ele entra em contato com a vida social, o princípio do prazer dá uma capotada e bate em quê? Princípio da realidade. Aí, esse adolescente que você mencionou, seu nome é? Verônica. Esse adolescente que estava jogando videogame, que você falou que ia até desmaiar, é até desmaiar mesmo. Ele estava no princípio do prazer. Até que chega uma hora, depois de 8, 10, 12, 15, 18, 20 horas jogando, ele dorme, ele cai de fome, de fraqueza, ele capota. Por quê? Princípio da realidade. O corpo dele precisa de água, precisa de alimentação, ele precisa dormir. Esse é o princípio da realidade. E em tudo aquilo na vida que nos dá prazer e que fazemos a exaustão, até encontrar o princípio da realidade. Aí, esse princípio da realidade é o que nós chamamos de ego. Não é no sentido de, fulano é egocêntrico, não. É no sentido de eu. É o eu. Aqui é inconsciente. Aqui ele começa a tomar consciência. Por quê? Porque ele diz para a mãe que quer almoçar Coca-Cola, chocolate, bolacha e salgadinho, jogando videogame. A mãe diz: não, senhor, vai lá na mesa que o almoço está pronto. Ele chega lá, tem chuchu, jiló, beterraba, brócolis, rabanete, né? Alface. Ele bate no princípio da realidade. O ego é o responsável. Agora, note isso aqui é importante. O ego tem a responsabilidade de dar o máximo de prazer possível até o ponto que não se choque com o princípio da realidade. Percebe? Jogar o suficiente para ter prazer até o ponto em que isso não começa a ferir o princípio da realidade. Até que ele não deixe de estudar, não deixe de descansar, não deixe de se socializar. Agora, o ego é um mediador muito precário. Ele não sabe fazer isso direito. Ele é fraco demais. Por quê? Porque o princípio do prazer é maior. O ego cede e se torna escravo do princípio do prazer. Estão conseguindo ver o apóstolo Paulo por aqui? Na cabeça, o que ele quer, ele não quer, eu não falo. É isso aqui. As coisas não terminam, né? É bem. Também tem graça a parte. Nesse princípio, pastor, Sim. temos a misericórdia de Deus, né? Oi? Ela já vai chegar lá. Você ficou com medo? Vai continuar o espírito. Me senti um padre jesuíta agora.
Aí, como você mencionou ali, aí surge uma outra instância. Surge quando ele bate com a realidade e ele começa a ter dificuldade entre o prazer e a realidade, surge a terceira instância, a terceira força interna, a terceira pulsão, o terceiro lugar de funcionamento mental. Já que o cérebro é tridimensional, como nós iremos ver daqui a pouco também, se tivermos tempo, ele começa a conhecer que na vida ele tem o princípio do prazer, ele se depara com a realidade, o ego é fraco para isso, e para socorrer o ego, existem os imperativos morais, que são as instituições. Faz tempo que eu não dou aula. Não é instituição limitadora, instituições de controle, como diria Foucault. Então ele começa a se deparar com mãe, pai, avô. Fala que eu estou em aula, que eu não posso atender. Avô, polícia, amigo, irmão mais velho, delegado, escola, faculdade, religião, clubes, grupo de amigos. Ele começa a conhecer imperativos morais que têm a função de fortalecer o princípio da realidade. Ele começa a entender por que a vida social é assim, por que os parentes não querem que ele continue bebendo, não querem que ele use droga, não querem que ele continue fumando. Ele se depara com o princípio do dever. Aqui tem uma coisa interessante. O conflito continua entre o fazer e o não fazer. Mas aqui, no princípio do dever, para cada indivíduo, surge o não. O não pode, não deve, não é bom, não te faz bem. Lacan, um psicanalista, ele deu o nome dessa instância mental de o não do pai. Por que o não do pai? Eu vou abrir um parêntese agora. Mães, não se sintam culpadas. Mas sabe quem é responsável por fortalecer todo esse núcleo de prazer aqui? A mãe. Sabe por que é a mãe? Porque se a mãe, de alguma forma que só ela sabe, quem falou por quê? Se a mãe não incutir na criança o princípio do prazer e o prazer de viver, a criança vai adoecer e vai morrer. Depressões que aparecem em gente com 35 anos é porque teve alguma falha aqui. O alcoolismo também. Alcoolismo, droga, é por isso que eu falei não se sintam culpados. É por reprimir muito? Oi? Por reprimir muito? Por dizer muito não? Não. Pode, não pode? Não. Ao contrário. A mãe é aquela que beija, que abraça, que dá banho, que passa o talquinho, que diz que ama, que a criancinha vai ser um grande homem na vida, você é o hominho da mamãe, põe uma roupinha bonita. E a mãe é responsável por proporcionar situações de prazer para a criança. Você já viu um pai
assistindo o jogo com a criança no colo, como é que é? A criança fica toda, né? Bota no colo da mãe e a mãe já começa. Então a mãe, naturalmente, ela fortalece o instinto de prazer da criança. E com a mãe, a criança aprende um segredo. A criança aprende: caramba, vale a pena viver. Como é que ela faz isso? Por favor, diz aí de novo que se ela não faz o prazer de viver. Agora já foi. A mãe mais ruim, ela está ajudando para essa criança crescer mais dentro da realidade? Sim. Isso é mais firme. Sim. Tá bom, então. Para você tem uma frase de Winnicott, um pediatra, um psiquiatra infantil. Ele diz: a mãe precisa ser suficientemente boa. Se ela for boa demais, ela também estraga. Porque aí, se ela for boa demais, ela vai dar tanta libertinagem aqui, que aí você não tira o vício mais. Aí, chega na realidade, ele arrebenta a realidade, ele mete o peito, ele quer cocaína, ele quer crack, ele quer cachaça, ele não quer trabalhar, ele não quer estudar. Então a mãe não pode ser boa demais. Até 3 anos ali. Por volta dos 3 anos, com correções até os 7. Aí, depois dos 3 até os 7 anos, ele se depara com o não do pai. Por que o não do pai? Porque o pai é o responsável por inserir o não na vida da criança. Cultura geral é assim que acontece. Quantos já ouviram a frase: deixa quando seu pai chegar em casa? Ou melhor, quantas falaram isso já na vida? Só me dá um segundinho. Então, o não é o não do pai. O sim é o sim da mãe. É da nossa cultura. Isso acontece de maneira genérica. Isso acontece exatamente assim, sempre, em todo lar, em toda a família? Claro que não. Mas eu estou falando de 70%, 80% das constituições mentais, psíquicas, acontecem dessa maneira. Porque às vezes o pai não está, às vezes não é a mãe que cria, às vezes está no orfanato. Existem outras situações, né? Então eu estou falando de situação padrão aqui, né? Então, a importância do não paterno. O pai apresenta o limite para a criança. De que maneira? Até os 3, 4, 5, 6, 7 anos, a mãe tem um grude muito grande com a criança, né? Com o menino especialmente. Freud trabalhou nesse contexto: mãe, menino e pai. Depois há outras vertentes que não temos tempo, infelizmente. Mas ele diz que essa ligação do menino com a mãe, ela não pode ser perpetuada. O pai entra e rompe a relação da mãe com a criança. É o não do pai. Aí a criança vai viver a sua vida independente da mãe. Se o pai não fizer esse interdito, a criança será doentiamente dependente da mãe, e você vai vê-la com 40 anos de idade, a criança com 40 anos de idade, levando o currículo para o primeiro emprego, e a mãe vai junto. Então o pai chega e rompe e diz: essa mulher é minha. Você volta lá para sua cama, que esse lugar é meu. Cai fora daí, moleque. Tem alguma relação, porque geralmente as mães, elas abrem mão de si para cuidar da criança, então
os pais geralmente não podem fazer isso? Tem alguma relação? Porque Como a assim? maioria das vezes as mães, tipo assim, eu não me cuido, eu não, Ah, eu tá, não, ok. sempre a criança. Então o prazer, o foco dela é a criança, é tudo para a criança. É. O pai não tem como fazer isso. Uhum. Mesmo que tenha, né? Existem as exceções, mas geralmente quem faz isso é a mãe. Então é nesse ato também de você descontrolar, você cuidar de você como mulher, cuidar só da criança, que também incentiva que o lado inconsciente da criança seja desenvolvido e gere todo esse descontrole na criança. A última parte eu não consegui pegar. A mãe deixa de cuidar. Deixa de cuidar de si. Né? Então ela vai em função da criança e vai viver isso quase que direto. Aham. Então ela, até nesse momento de ok. ela também já não consegue se separar, ela não consegue permitir às vezes que o pai faça Perfeitamente. essa liberação, esse momento aí de cortar, porque ela está totalmente vinculada àquela criança. Perfeitamente. Não tem vida sem a criança. Essa cisão que o pai faz da criança com a mãe é bom. Eu falei do ponto de vista da criança, mas é bom para a mãe também, porque liberta a mãe para retomar a vida normal. Né? Os psicanalistas dizem que logo após o parto, no pós-parto, a mãe tem uma espécie de regressão da sua psique, da sua mente, para os dias em que ela foi criança, para que ela saiba lidar com o bebê também. Mães que não conseguem fazer isso costumam desenvolver depressão pós-parto. Então a mãe, ela dá uma regredida, né? Ela volta a ficar um pouco mais dependente, um pouco mais necessitando de cuidados externos. Alguém tem que vir para ajudar a cuidar, para fazer as coisas, que não tem que ver com a sua saúde física, tem que ver com a sua questão psíquica também, com a sua questão mental também. Professor, Oi. bem rapidinho mesmo, pegando esse gancho. Nesse período, tem alguma coisa a ver com a sexualidade da criança? Não precisa explanar, na sua concepção, na sua experiência. Você acha que sim ou não? Porque hoje nós vivemos, né, essa banalização da sexualidade, tanto a homossexualidade quanto a sexualidade mesmo. Sim, eu penso que sim. Quando você falou nesse sentido, pastor, tenho na minha família 2 sobrinhos gays. Aham. O primeiro, tanto a mãe como o pai rejeitaram. O segundo, o pai falava: esse menino é mole, esse menino é isso, esse menino é uma mulherzinha. E a minha irmã e a minha cunhada sempre ali com ele, também virou para o mesmo lado. Então, quando o pai entra, no caso desse meu irmão, ele entrou, mas ele entrou desvalorizando ele. Aí a tendência, não sei se é que tem tendência, a tendência que ele já tinha para tal caminho, e a mãe acolheu, é hoje isso. A sexualidade, para ser franco, a gente até evita tocar na sexualidade aqui, porque nós sabemos a fama que Freud carrega. Essa teoria é freudiana, né? E eu não entrei na questão da sexualidade, porque ele já é conhecido como um promíscuo sexual. Só porque ele diz para todo mundo o que existe desde o primeiro bebê, que o ser humano é sexuado. Né? Ele falou que bebê é sexuado, pronto. Né? Então, eu nem toquei nessa questão. Mas o sexo está permeando todo isso aqui. Por exemplo, a principal fonte de prazer do bebê é o contato com o corpo da mãe. É o mamar, é o banho, é o cheiro da mãe, é a voz da mãe, é o toque da mãe, é o pegar da mãe, é o colo da mãe. E, para complicar, a criança não tem presença do objeto. O que é isso? Você está me vendo aqui. Quando eu faço isso aqui, quando eu saio do seu campo de visão,
você sabe que eu continuo existindo. A criança não. Quando a mãe sai do campo de visão, a criança pensa o quê? Não tem uma. Não, abandonou, não existe mais mãe. Mãe morreu. E aí o desespero da criança é que não tem mãe mais. Então, todo o prazer da criança está centralizado no corpo. O instinto de sobrevivência da criança. Oi? É o instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência. Tanto é, a criança pensa, se ela pudesse pensar, mas ela pensa, ela pensa assim: eu sou um pedaço da mamãe. E se a mamãe não existe, logo eu não existo. E tudo aquilo que não é a mamãe é perigoso. Daí a frase típica do Dino: tudo aquilo que não é a mamãe é fonte de desprazer. Sim. Eu tenho uma bebê de 8 meses e até aos 8 meses eu fiquei com ela e só eu cuidava dela e tudo. Tem irmã, o pai quando chega do trabalho me ajudava, mas eu fiquei o tempo todo com ela. Essa semana eu comecei a trabalhar e aí eu saía 8 horas e voltava meio-dia. Eu chegava, ela estava no colo da irmãzinha normal. Quando ela me via, desesperava chorando. Tipo assim, parecia que tinha acontecido alguma coisa. Ela chora e tá assim, eu não sei o que sentimento. Mamãe ressuscitou. Sim, porque ela pensava que você não existia mais. Quando eu apareço, ela chora. Ela tá rindo lá, brincando. Quando eu apareço, ela chora. Ela achava que você não existia mais, de repente descobre que você existe. Ok? E agora o que Paulo faz então diante disso aqui? Diante disso aqui, Paulo fica desesperado e ele recorre a quem? Ele recorre a Deus. Ele diz: dou graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Lá no versículo 25 do texto que nós lemos. Paulo entendeu o quê? Paulo entendeu assim: se depender de mim, eu estou lascado. Porque se depender de mim, eu vou passar o resto da vida fazendo o que eu não devo. E se depender de mim, eu vou passar o resto da vida omisso, deixando de fazer aquilo que eu preciso fazer. E aí ele diz: dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele fala da renovação da mente. Assim funciona a mente humana. Quando a conversão entra aqui, a conversão não muda a estrutura, mas a conversão modula. Vocês já viram? Claro que já viram. Pensa num técnico de som. Quando ele está mexendo lá, nós falamos que ele está fazendo o quê? Eu quero outra palavrinha. Outra. Modulando. Ele está modulando o som. O que é mais alto, o que vai ficar mais alto, o que é mais baixo, o que é mais grave, o que é mais agudo. Quando a conversão entra, não muda a estrutura. Você continua com a mesma estrutura. Você é aquilo lá ainda. Porém está modulado. Seu senso de realidade aumenta. Seus valores morais se fortalecem. Coisas que te davam prazer, você agora aprende a controlar. Você cria maneiras de controlar. E se você não controla, pelo menos você não faz. Não vamos ser idiotas e achar que isso não existe. Você pode continuar com alguns desejos, mas você tem força suficiente para resistir e não vivermos, não praticarmos. Abrindo um parêntese, essa é uma das questões da homossexualidade no nosso contexto cristão, adventista ou não adventista, enfim, mas eu vou colocar no nosso contexto adventista, né?
Alguém tocado pela homossexualidade tem direito de ser membro da igreja? Tem direito de ser membro. E pela graça e pelo poder de Deus, pela sua comunhão com Deus, ele não vai viver na prática da homossexualidade. Esses dias Desculpa. Ele vai ter uma vida talvez mais dura, mais sofrida, mais difícil que a do outro amigo, daquele outro, vai. Mas ele vai, pela graça de Deus, lutar para resistir àquilo que é fonte de prazer para ele. Diga. Esses dias eu assisti um reprise do 180 graus de um rapaz que ele era homossexual, ele foi até fora do país, mas aí quando ele veio para o Brasil, que a mãe dele trabalhou, ele até veio, porque a mãe estava doente, e ele ia voltar para fazer a cirurgia na Suíça, para transformação mesmo. E nesse meio tempo, o irmão dele falou sobre Deus, e ele se converteu. Hoje ele é casado, tem 3 filhos, um testemunho muito bom. Não lembro o nome dele, mas foi assim, um desses que passou agora por último. Ilustra bem o que o Evangelho pode fazer. O problema é que nós barateamos o poder de Deus, barateamos a graça, né? A gente acha que basta conhecer uma meia dúzia de versículos da Bíblia que está resolvido. Não, a graça é uma coisa radical, que ela entra e faz uma transformação forte, radical na vida do ser humano. E aqueles que experimentam isso podem experimentar essas mudanças que Paulo fala quando ele fala de ir de glória em glória. E na teologia de Paulo, glória significa semelhança com Deus. Então ele está falando de ir se tornando cada vez mais semelhante a Deus. Até que ponto? Até a estatura completa para o homem, né? Nunca seremos iguais a Deus. Iguais, né? Mas até o ponto em que o ser humano pode ir. Eu vou terminar agora. Vou terminar em 20 minutos. 15, 20 minutos, falando sobre o cérebro tridimensional. Não, terminamos em primeiro. Pode até Ok. O cérebro tridimensional. O nosso cérebro é formado, basicamente, de 4 partes. Essa não conta, porque ela conta pouco para o comportamento. Essa parte aqui, que é o cerebelo, tem que ver com a nossa sinestesia, né? O cerebelo tem que ver com a sinestesia, com a marcha, com o caminhar, com os gestos que nós fazemos. E depois tem o cérebro tridimensional, que é o cérebro reptiliano, o límbico e o neocórtex. Então veja, reptiliano, límbico e neocórtex. Nós vamos ver as funções de cada um e ver o que isso tem a ver com inteligência espiritual. Então, nós vamos começar falando do cérebro reptiliano. Esse cérebro é o quê? Instintivo. Instintivo em que sentido? É o cérebro da sobrevivência e da reprodução. Não aprende com os erros, não tem capacidade de sentir ou pensar, não sabe crer ou confiar. E para ele, o outro sempre é inimigo. Por que o nome é cérebro reptiliano? Porque os nossos amigos evolucionistas entendiam que esse era o cérebro do réptil. Aí você pergunta, então não podemos usar esse nome? Tá bom, criatura, que nome você sugere então? O nome é o que menos importa pra gente. Então continua falando cérebro reptiliano
O que conta é que nós conhecemos uma outra vertente que é a criação. Tá bom? Então o cérebro reptiliano é um cérebro responsável por sobreviver e reproduzir. Sobreviver e reproduzir. Sobreviver e reproduzir. Praticamente não tem funções, faculdades mentais. O réptil sempre ganha. Então é um cérebro agressivo. É um cérebro de enfrentamento. É um cérebro que parte para cima. E nós temos essa parte cerebral no interior, no final da nossa espinha. O cérebro reptiliano, sobre isso, Ellen White diz assim: as impressões feitas no coração, no princípio da vida, são vistas em anos posteriores. Podem estar sepultadas, mas raras vezes serão obliteradas. Então, o nosso cérebro reptiliano continua lá. Ele é agressivo, ele é reprodutor, e o outro é sempre um inimigo para ele. Essa nossa atitude de enfrentamento. Depois temos o cérebro revestindo, como uma camada de cebola, revestindo o cérebro reptiliano, tem o cérebro límbico. Esse cérebro é o quê? Emocional. Emoções, sentimentos, amor, ira, pavor, paixão, ódio, alegria, tristeza, são criados no sistema límbico. Esse sistema é também responsável por alguns aspectos da identidade pessoal e por importantes funções ligadas à memória. Quando nós nos apaixonamos, qual parte do cérebro que fica pulsando? É o sistema límbico. Quando alguém xinga a nossa mãe, qual parte do cérebro que fica pulsando? É o límbico, das emoções. Depois o reptiliano entra, né? Mas as emoções estão aqui: paixão, ódio, alegria, tristeza. É o cérebro das emoções. É o cérebro responsável pelo apaixonamento. É o cérebro, é onde atua a maioria ou boa parte dos antidepressivos, dos psicotrópicos, os remédios para as doenças mentais atuam fortemente nessa parte do cérebro aqui, no sistema límbico. Isso aqui que eu queria que você desse atenção naquela hora. Não se pode acentuar demasiado a importância da educação ministrada à criança em seus primeiros anos. As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida têm mais que ver com a formação do seu caráter do que tudo que ela aprenda em anos posteriores. Isso aqui é muito forte e muito impressionante. O que ela aprende o que nós aprendemos até os 7 tem muito mais força do que o que nós aprendemos dos 7 até os 90. Eu tive uma professora de psicanálise, ela dizia que depois dos 7 anos nós não conhecemos ninguém novo. Depois dos 7 anos, nós não conhecemos ninguém novo. Por quê? Porque aquilo que é vivido até os 7 anos, ele só vai ser replicado depois. Quando você conhece alguém, o seu grau de simpatia ou antipatia com essa pessoa vai depender, sabe de quê? De uma ligação que o seu inconsciente vai fazer com algum personagem do seu dia a dia até os 5, 6, 7 anos de idade. Sabe essa coisa de o meu santo não bateu com o santo de fulano? É porque até os 7 anos você encontrou alguém que o santo era bem parecido.
Claro que estou usando uma analogia aqui, né? Então, até os 7 anos, Ellen White chega a dizer que até os 7 anos está determinado o destino eterno das pessoas. Oi. Tem limite de lembrança? Tipo assim, eu não lembro. Tipo, dos meus 7 anos. Que bom. Eu tenho lembrança depois de 10, 9, agora eu estava com 7. Eu tento, eu consegui dar conta desses 7, e nem quando era criança. Às vezes meu filho diz, mãe, esse ano eu estou olhando essa fato, eu não tenho lembrança, eu não sei se foram tão ruins as coisas. Não, você não vai dar conta de coisas que você fez até o 7. A questão aqui é outra. A questão é que a sua estrutura emocional está formada até o 7. Você vai dar conta, e Deus sabe disso, a partir do seu período de consciência, né? É 8, 9, 10 anos. A cultura judaica tem a idade dos 12 anos, né? Uma idade de transição ali. Você não vai dar conta de atos da infância. No entanto, foi importante para formatar quem você será a partir dos 7 anos. É nesse sentido. E finalmente, chegamos ao cérebro neocortical, que é o cérebro racional e religioso, é o cérebro que foi atingido pela barra de ferro do Phineas Gage. Ali está a produção da linguagem simbólica, desempenhar das tarefas intelectuais, como leitura, escrita, cálculo matemático. O neocórtex é o gerador de ideias. Como diz Paul MacLean, ele é a mãe da invenção e o pai do pensamento abstrato. E é aqui que mora a ética, aqui que mora a moral, é aqui que mora a espiritualidade. Agora eu vou terminar 10 frases rápidas, só para você pensar. Dana Zohar, ela é uma cientista de Harvard. Ela estudou psicologia, teologia e filosofia e se especializou em inteligência espiritual. E ela dá um curso de inteligência espiritual em Harvard. E ela listou algumas características de pessoas com inteligência espiritual desenvolvida. Praticam e estimulam o autoconhecimento profundo. Ou seja, são pessoas que estão ligadas em conhecer a si mesmas. Para quê? Para que possam se aprimorar. São pessoas que sabem da sua responsabilidade para com a sociedade. Então são pessoas que estimulam e praticam o autoconhecimento. São conduzidas por valores humanos, são idealistas e creem na vida. É claro que nós estamos falando de uma filósofa, né? De uma cientista. Ela não vai dizer são conduzidas pelos valores da escritura sagrada. Então ela coloca valores humanos no sentido de ética, de moral, de bons costumes, esse tipo de coisa. São idealistas e creem na vida. São pessoas que têm capacidade de encarar desafios e utilizar as adversidades ao seu favor. Ou seja, são pessoas que entendem que existem adversidades, mas que é possível superar a adversidade com algum potencial que existe dentro delas. Pessoas com inteligência espiritual têm a intuição de que há um potencial dentro de si.
Nós não estamos falando daquela ideia, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Do budismo. Já ouviram isso? O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Não é isso. Ela está falando de potenciais inatas da natureza humana. São pessoas holísticas em que sentido? Tem a visão do todo, integrado e a percepção da unidade. Às vezes, se a gente não explicar, você não consegue fazer bem a correlação entre o que está aqui e a imagem. Aqui é a imagem dos soldados preparando-se para a guerra e aqui um soldado cuidando de uma criança. Então, pessoa com inteligência espiritual tem disso, né? Sabe que está num contexto global, maior, de guerra, de conflito, mas sabe também que há uma criança aqui que precisa ser cuidada e tratada, né? Então consegue ter esse feeling de olhar para as coisas pequenas, ou aparentemente pequenas. Celebram a diversidade como fonte de beleza e de aprendizado. Preservam sua independência de pensamento e comportamento. São pessoas que criam estruturas mentais fortes. Num linguajar mais corriqueiro, não são Maria vai com as outras, né? São pessoas que têm personalidade, que têm o seu próprio discurso, que têm a sua postura, que não vai precisar brigar, entrar em confronto por causa disso, mas que vai se preservar naquilo que pensa, naquilo que vê, naquilo que entende, naquilo que acredita. Perguntam sempre por quê, para quê, e são agentes de transformações. Pessoa com inteligência espiritual são agentes de transformações na sociedade. Ao invés de serem influenciadas, elas influenciam. Tem capacidade de colocar as coisas e os temas em um contexto ampliado. O que eu quero dizer com isso? Pessoa com inteligência espiritual, no nosso contexto desenvolvido, bate o olho aqui e vai acreditar que o homem veio dos primatas? Não. Ele já entende que isso aqui diz respeito a uma outra linha teórica que é a evolucionista. Então é a capacidade de colocar as coisas e temas num contexto mais ampliado. São espontâneas nos gestos e atitudes e são o quê? Equilibradas emocionalmente. Aqui eu tendo a divergir um pouco. Aqui eu tendo a divergir um pouco. Eu penso que é temerário você medir, ou avaliar, ou achar alguma coisa sobre a espiritualidade de alguém, até porque a gente não deve fazer isso nunca, né? Mas é temerário quando a gente faz isso com base no equilíbrio emocional da pessoa. Que entram alguns contextos aqui. Eu quero mencionar 3 pelo menos. Entra a questão genética, entra a questão dos neurotransmissores e entra a questão do ambiente em que a pessoa viveu. Né? Então, se espera que a pessoa espiritualmente inteligente ela terá uma vida emocional mais adequada. Mas a minha experiência mostra o contrário. Na minha experiência, eu tenho visto pessoas que lutam, que fazem um esforço tremendo para viver a sua espiritualidade e que ao mesmo tempo lutam de forma ferrenha com bipolaridade, com depressão, com ansiedade, com fobias, com transtorno de pânico,
pastor de uma igreja, onde havia um casal e o esposo era esquizofrênico, mas ele era bem cuidado, ele fazia terapia, ele se medicava e ele era diácono na igreja. E eu sempre me emocionava quando via aquele homem atuando como diácono na igreja, porque eu sabia o peso que ele carregava por trás dessa voluntariedade de ser diácono na igreja, de ir aos cultos, fazer o culto familiar, né? Ele era esquizofrênico, né? Então ele vivia medicado, terapeutizado. Então eu acho que aqui eu pelo menos tendo a ver de uma outra forma. E finalmente, são pessoas que têm compaixão, conseguindo se colocar no lugar das pessoas que estão com dores ou problemas no intuito de ajudá-las. Bom, isso aqui é o mínimo, né? É o mínimo que se esperaria de alguém que tem um pouco de inteligência espiritual. Resumo da ópera. Assim como todas as inteligências que vocês estão vendo, você nasce com uma quantidade delas. Você não sabe, provavelmente, eu pelo menos não sei, a quantidade de inteligência espiritual com a qual eu nasci. Eu sei o direcionamento que eu estou dando àquilo que eu herdei geneticamente como inteligência espiritual. Eu sei a direção que eu estou dando a isso, mas eu não sei a quantidade com a qual eu nasci. E eu quero concluir dizendo que se há uma área na vida que não cabe julgamentos, é aqui. É no que diz respeito à inteligência espiritual. Nós estamos inseridos num contexto em que às vezes precisamos avaliar a espiritualidade do outro. E isso é muito doloroso. Isso é muito triste. Fora do Éden, as coisas não são ideais. E às vezes precisamos avaliar, por um caso ou por outro, por uma disciplina ou por outra, por um remanejamento daqui para lá ou daqui para lá, por uma transferência de uma igreja para outra. Às vezes a gente é tentado e faz a avaliação e essa é uma coisa muito triste. Essa era uma das coisas mais tristes para mim no meu ministério pastoral. É quando eu precisava fazer algum tipo de avaliação, por algum motivo, precisava fazer algum tipo de avaliação espiritual para tomar uma decisão com a comissão da igreja, por exemplo. Pode-se dizer julgar? Oi? Pode-se dizer isso no julgamento, né? Acaba sendo um julgamento, são palavras sinônimas, né? E eu também não estou dizendo que não devemos fazer isso, porque aí não teríamos, nós estamos fazendo aquilo que sabemos fazer. Se não fizermos isso, a gente cria uma balbúrdia, né? A gente cria uma sucursal no inferno, de repente, né? E não é isso que ninguém quer. Então é uma área delicada. Então, pelo menos pessoalmente, no que diz respeito a você, não julgue, não avalie, não questione e permita que cada um viva a sua espiritualidade como ela julgar melhor. Se você puder e tiver oportunidade, ajude. Se isso não for possível, que pelo menos nós tenhamos feito a nossa parte. Ok, eu vou responder 3 perguntas e aí nós vamos orar para terminar, tá bom? Diga lá. Essa questão de inteligência espiritual pode ser estimulada na infância ou isso depende da
espiritual pode ser estimulada na infância. Pode ser estimulada, isso é bíblico, nos lares, na cultura judaica, o Pentateuco fala muito sobre isso. A Bíblia fala, ensina a criança o caminho que deve andar. Então você coloca escrito na porta, pendurado na roupa, né? O que nós fazemos de um culto infantil, a liçãozinha da escola sabatina, é todo um estímulo para a espiritualidade que o adulto terá depois. Quando você está estimulando a criança, você não está pensando na criança, né? Porque a criança não vai fazer nem mal nem bem, ela é uma criança ali. Quando você está fazendo isso, você está dando uma contribuição importante para a sociedade, inclusive. Investimento a longo prazo. Porque você está fazendo um investimento a longo prazo, exatamente. Então é importante esse estímulo que foi dado na infância. Porque assim, eu já tive várias visões sobre essa questão. Eu conheci uma família que falou assim, não, meu filho é pequeno, não entende nada, não compreende nada, quando crescer, crescer. Aí eu tive um outro contexto também de outra família que falava assim, salvação é individual, a criança já era um pouco mais velha, então ele decide por si próprio. E também eu vivi num contexto diferente, vivi num contexto que minha mãe estudava comigo e tudo, então, assim, eu tenho que estudar, assim, ser humano é falho, mas bastante, né? Então, por isso que ela música, assim, se independia, assim, depende disso ou não. Não, é importante. Eu conheço casais jovens que saíram da igreja, casaram, ficaram fora da igreja, pintaram e bordaram o 7. Quando tiveram criança, falaram, opa, vamos voltar para a igreja. Porque se o nosso filho virar o que nós viramos, nós estamos lascados. E aí volta para a igreja. Sim. Além da estar formando caráter no filho, a tecnologia de hoje, o celular, interfere muito, pouco ou nada? Não, a tecnologia interfere demais. E eu penso que nós não conseguimos avaliar o quanto interfere, inclusive. Eu me lembro de um texto que li há bastante tempo, onde uma pesquisadora dizia da irresponsabilidade dos pais de deixar o filho à mercê da internet antes da adolescência ou próximo dos 18 anos. Ela foi radical? Foi radical. Mas beira a inconsequência. Você deixar a internet à mercê de alguém com 7, 8, 9, 10 anos e você não tudo. E eu só estou falando de uma coisinha, que é a internet, né? Mas as mídias como um todo estão formando um novo ser humano, né? Essa geração que vem na minha esteira é uma geração totalmente diferente da minha geração, né? Eu tenho um celular ali que eu sei que eu não conheço nem 10% das funções daquele celular, né? O meu filho conhece uns 70% das funções, né? Mas eu não conheço. Então é uma geração totalmente um outro ser humano que está sendo formado. Última fala, alguém quer falar? Escutei muito com fome? Então vamos orar. Professora Dalton, está por aí? Não? Oi? Não? Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela atenção.
pela participação, obrigado pela gentileza de estar juntos hoje. Espero que esses assuntos continuem reverberando na mente de vocês, que você leia sobre isso, pesquise sobre isso, aprenda sobre isso, ensine sobre isso, e que isso seja uma fonte de prazer, de lazer, de cultura geral, que isso seja algo importante na sua vida. Oremos. Querido Deus, nosso bondoso Pai, agradecemos ao Senhor por estarmos juntos nesta manhã e porque podemos estudar um pouco sobre o que Deus, os cientistas e o senso comum dizem sobre inteligência espiritual. Obrigado porque nos trouxe até aqui. Obrigado por nos ter mantido aqui. E dá-nos agora um bom retorno para a nossa família, ou para o nosso lar, para o internato, para onde quer que estejamos indo agora. Que a nossa vida seja moldada de acordo com a sua vontade, e que a inteligência espiritual que rege a nossa vida seja pautada na Bíblia e nos escritos diariamente. Amém. Entregamos nossa vida nas tuas mãos, confiando em Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado, até a próxima.